Bom dia, graça e paz. Hoje, 7 de setembro, o dia da nossa independência, hein? A gente vai orar pelo Brasil. E hoje nós vamos falar sobre no UFC contra o pecado, Romanos 7, do 14 ao 25. Nessa quarta-feira, eu peço a você que no finalzinho do vídeo deixe o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma, tá bom? Se está te edificando, nos abençoa com joinha para a gente continuar esse projeto. E nós vamos ler Romanos 7, do 14 ao 25. Está escrito assim, olha, e me acompanhe também. Eu estou lendo na versão NVT. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. E, em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas, se eu sei o que faço, sei o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Percebeu? O apóstolo Paulo, ele está na argumentação a respeito da lei. A lei, ela é boa. Porque a lei revela o caráter de Deus, a lei revela a justiça de Deus, a lei revela a vontade de Deus, a lei revela o padrão do relacionamento com Deus. Ela não pode ser ruim. A questão é que eu, na minha essência, eu, ser humano, na minha essência, eu sou naturalmente rebelde. Naturalmente. A minha consciência, sabe, no mais básico, sabe, no mais ralo da consciência, sabe, aquela consciência que talvez tenha pouca questão de moral nessa consciência, mas ainda tem questão de moral. Toda consciência tem. E aí quando eu faço algo que percebo que foi errado, eu mostrei que a lei é boa, porque até a minha consciência, por mais ralinha que ela esteja, ela ainda aponta, ela ainda incomoda quando eu faço algo errado. E aí mostra que a lei é boa. Paulo usou a argumentação de que eu sou rebelde naturalmente e a lei é boa, e para provar que a lei é boa, ele fala, olha, até no mais ralo da sua consciência. Quando você faz uma coisa de errado, você percebe que fez coisa de errado e você vê, a lei é boa. 18. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Você percebe que existe na essência humana existe algo que o impede dele fazer o que a lei mostra que é certo. A lei de Deus. 19. Eu quero fazer o bem porque tenho uma consciência, mas eu não consigo. Então, no mais tardar, eu faço o que é errado. Então, eu quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Ele está falando da consciência da pessoa. 20. Então, se faço o que eu não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que é em mim. Então, ele vem falar mais uma vez, olha, na nossa essência como ser humano, nós temos a rebelião impregnada em nós. 21. Assim, eu descobri que esta lei... 21. Assim descobri essa lei em minha vida. Essa lei de Deus em minha vida. Eu descobri ela. Eu descobri essa lei de Deus em minha vida. Como? Quando eu quero fazer o que é certo. Percebo que é mal. Que o mal está presente em mim. Tá vendo? Eu percebi essa lei em minha vida, eu percebi ela, que eu tenho uma consciência que aponta para o que é certo. Mas, na hora de fazer, eu não faço. Existe uma rebelião em mim. 22. Eu amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra contra a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Paulo está falando da situação da humanidade. Essa é a realidade da humanidade. Perceba,
A realidade dos humanos é isso. Ele tem uma consciência. Ele até quer fazer o que essa consciência aponta, não é? Que essa lei dentro de mim é essa consciência, mesmo que seja rala, mas está dentro de mim. Mas aí eu percebo que eu não consigo. E aí eu percebo que eu sou escravo da rebelião que permanece dentro de mim. Mas ele está falando de um modo geral. Ele está falando de modo geral. O ser humano em geral é assim, entende? Ele está apontando para a humanidade em geral. E aí, versículo 24. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? E aí ele faz uma pergunta que um ser humano em geral faria para si. Olha, eu tenho uma consciência, eu quero fazer o que é certo, mas na hora que eu vou querer fazer o que é certo, eu não consigo. E aí eu faço o que é errado, ou o que é rebelde a Deus. Como eu sou miserável? É a pergunta de um ser humano que percebe que tem uma consciência, que tem uma lei dentro de si, que é essa consciência, não é? Aliás, essa consciência tem o ralo dessa lei, mas ele não consegue. E aí, no versículo 25, ele diz, graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele aponta para a solução para essa humanidade em geral, ou para todos os humanos. Ele continua, na mente, quero, de fato, obedecer a Deus. Está percebendo? Ele está falando de uma consciência. Mas, por causa da minha natureza, que é rebelde, sou escravo do pecado. Perceba, repito, ele está usando de uma linguagem como um ser humano em geral. É como se eu estivesse usando aqui a linguagem de um pai em geral. Talvez não sou eu que estou vivendo aquele drama, mas eu falo numa linguagem de um pai em geral. Por exemplo, o pai, como nós pais sofremos, mas talvez eu não esteja sofrendo com aquilo naquele momento, mas eu falo numa linguagem geral. Então você percebeu que Paulo falou numa linguagem pegando os humanos em geral. Os humanos em geral, de fato, é escravo do pecado. Tem uma consciência que mostra o que é certo e errado. Essa consciência ela tem um pouquinho revestido, umas gotinhas da lei de Deus ali. É a lei na gente, é essa consciência que tem umas gotinhas, sabe? Mas a gente não consegue, o ser humano em geral. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amanhã a gente vai aprender como que Deus dá força para a gente fazer o que é certo, que é o Espírito Santo. Amém? Nesse momento nós vamos orar e nós vamos orar pelo Brasil. Hoje é dia da independência. Hoje, muitos brasileiros vão sair nas ruas. Nosso Brasil está para passar por eleições daqui a poucos dias. 28 dias, 25 dias, né? E nós precisamos votar de modo correto. E a gente vai orar por isso. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas eleições, que vá tudo bem. Vamos orar para que não haja, em nome de Jesus, nenhum tipo de maracutaia, não é? E que vá tudo bem, em nome de Jesus. Senhor Deus, no UFC contra o pecado, é o que todo crente tem que estar. Nós temos uma lei dentro de nós. De algum modo, veio em nós. É umas gotinhas na nossa consciência do que é certo e errado. Na nossa consciência, nós temos algumas gotinhas da sua lei. Está no nosso interior. No dia da nossa queda, o Senhor ainda deixou. Na verdade, nosso ser foi manchado com a rebelião. Mas o Senhor deixou gotinhas na consciência humana para que, de modo até ralo, o ser humano saiba o que é certo e o que é errado. E quando essa consciência dói, essas gotinhas, eu sei que não são todos que dói a consciência, são algumas coisinhas que a consciência dói. É a prova que a lei é boa. A lei não é má, a lei não é ruim, a lei é boa. Que até essas gotinhas da minha consciência, da lei do Senhor, aponta para isso. Na verdade, sou eu que sou rebelde. E digo sou eu digo a minha essência humana. Nós, os humanos, é que somos rebeldes. E aí a gente permanece escravo dessa rebelião. Quem é que vai nos livrar dessa escravidão, Senhor? É o Senhor. Senhor, pela fé nós somos libertos e pelo Espírito Santo em nós. Amanhã a gente vai aprender sobre isso. O Senhor liberou.
O Senhor veio até nós, o Senhor liberou essa bênção para a gente, que é o Senhor em nós. Ó Deus, eu peço por todos que ninguém desista da batalha contra a rebelião, mas esteja com guarda firme no UFC contra o pecado. Senhor, hoje o Brasil muitas pessoas estão saindo pelo Brasil afora. E nós não queremos maracutaia nas eleições, Senhor. Livra-nos desse mal. Ó Deus, que o Brasil continue próspero, seja uma nação próspera, as famílias recebam a bênção do Senhor. Ó Deus, livra-nos das maracutaias, sabe, esses poderosos que tramam as escondidas. Senhor, livra-nos destes homens. Senhor, trava o plano deles, não deixa prosperar. Trava esses homens, Senhor. Trava esses planos de maldade, trava esses maldosos, trava esses ardilosos, trava, Senhor. Não deixa o plano deles prosperar, não. E que de fato nas eleições, ó Deus, aconteça, ó Deus, o bem para o Brasil, o bem para o Brasil. Na nossa Câmara Federal, Congresso Federal, ali tenhamos de fato representantes que queiram o bem geral, o bem do povo, na Assembleia Legislativa, nas Assembleias Legislativas, Senhor, que tenha ali representantes que queiram o bem para o povo. Em o nome de Jesus também, nos executivos, né? Em nome de Jesus, presidente, governador, que sejam homens vocacionados que queiram o bem para o povo. É a nossa oração. E essa família que está me acompanhando, ó Deus, que seja uma família temente ao Senhor. Que seja uma família que esteja no UFC contra o pecado, no poder do Espírito Santo, vencendo todo dia. Amém e amém. Amém? Amanhã, viu? Hoje, 12:30, nós temos a oração da tarde, e amanhã, 5 da manhã, você vai saber como que Deus providenciou o Espírito Santo para você sempre ser um vitorioso no UFC contra o pecado. Deus abençoe, graça e paz.